Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola. Esta semana, sim, já com as contas do campeonato fechadas, não é assim, Fernando? Sim. Já Olá. temos aqui as contas feitas. Olá, boa tarde a todos e a Ana também. Sim, o campeonato fechou e nós estamos cá para dar Para fazermos as contas. um resumo da jornada e aquilo que aconteceu. Não houve resultados. O extraordinário e o engraçado foi que os clubes que estavam, nomeadamente o Rio Ave, o Boa Vista, foram ganhar fora e o Rio Ave não se conseguiu safar, portanto é a grande decepção, uma das grandes decepções do campeonato. Há mais. Nós depois no próximo programa, com mais tempo, vamos fazer uma análise do uma análise global às equipas, Exatamente. o que foi as equipas, etc. Hoje vamos nos bater aqui porque temos a taça e temos outros assuntos. Vamos falar mais da pendentes última jornada também. hoje. Exatamente. Portanto, tivemos aqui os seguintes resultados. Passos de Ferreira foi ganhar no último jogo a Tondela, fez um campeonato extraordinário, ficou em quinto lugar. O Porto ganhou 4-0 ao Belenenses, o Gil Vicente perdeu com o Boa Vista, cá está o tal jogo, o Boa Vista foi ganhar fora ao Gil Vicente, necessitava de ganhar. Falámos tanto, não é? Exatamente. Na última semana. Só tinha uma coisa que era ganhar. O Portimonense empatou com o Sporting de Braga, o Moreirense e o Famalicão, o Moreirense ganhou 3-0 ao Famalicão, o Nacional perdeu em casa, o tal outro jogo também, 2-1 com o Rio Ave, o Guimarães perdeu com o Benfica, em casa também 1-3, o Santa Clara ganhou 4-0 ao Farense, que era uma das equipas que teria que ganhar também para entrar depois aqui nas contas finais. Como perdeu, desceu de divisão juntamente com o Nacional. E o Sporting, o último jogo, que já vamos falar mais à frente, e ganhou 5-1 ao Marítimo, e a consagração de Pedro Gonçalves como o melhor marcador, o melhor jogador e marcador, para mim, o melhor jogador do campeonato. Houve outros também, e o melhor marcador neste campeonato. Depois, vamos ter aqui um play-off para o Rio Ave nesta quarta-feira, dia 26 de maio, pelas 21h45. Portanto, nem tudo está perdido. Exatamente. Acredito que o Rio Ave, mais experiência, não devemos esquecer que o Rio Ave teve dois grandes jogos para a eliminatória da Liga Europa. Que ainda este ano jogou, lá está, a nível europeu, portanto é uma equipa que... E eu acho que esse jogo ficou, a nível psicológico, entrou na mente dos jogadores, e os jogadores baixaram muito o rendimento, porque o Rio Ave tem uma boa equipa. Foi mais uma das equipas que mudou de treinador sem necessidade nenhuma, acho eu. Há mais equipas aqui. Aliás, quase todas as equipas que mudaram de treinador não recolheram grandes benefícios. Pelo contrário, ficaram alguns para pior e outros não melhoraram nada. Portanto, às vezes há aquela tendência... aquele Rio Ave do início da época. Exatamente. Mais valia lá estar o treinador, teve 4 treinadores, e ao fim e ao cabo não adiantou nada. Porque está aqui sujeito a descer de divisão. O Arouca, à última da hora, fez um bom jogo também e ganhou em casa, e portanto é um dos apurados que ficou em terceiro lugar. Certo. Sobem o Vizela, o Estoril, que foi o campeão da Liga de Honra. O Estoril estava na primeira divisão, desceu em 2018, portanto há 2 anos, e o Vizela, sim senhor, 36 anos depois, volta à primeira divisão. Teve lá um grande jogador que... É sempre engraçado percebermos estas contas finais e quem regressa. Teve lá um grande jogador na altura, que foi para o Benfica, era dado como suplente ou ir para a maior parte das vezes para a bancada, chamado Vítor Paneira, foi um dos grandes jogadores que o Benfica teve até hoje, e veio do Vizela, foi para lá para o Vizela. Portanto, podemos esperar agora, se calhar, outras surpresas e outros grandes jogadores ali também. Pelo menos é uma equipa que é um clube que me parece que está a ser bem gerido e bem orientado, não tem dívidas, portanto é um clube com condições para se manter na primeira divisão. Vamos lá ver. Relativamente ao Arouca e ao Rio Ave, que era o que eu estava a falar primeiro, acredito que o Rio Ave, com maior ou menor dificuldade, irá ficar na primeira divisão. É uma pena porque o Rio Ave é uma das equipas que já está há muitos anos na primeira divisão, e é uma das equipas que está bem estruturada, não tem dívidas, e é uma pena ir para a segunda divisão. Mas tudo é possível. Mas o futebol é mesmo assim, não é? A bola é redonda. É um jogo. Exatamente, a bola é redonda e, portanto, pode acontecer. Exatamente. Depois tivemos, como primeiro jogo, um Porto com o Belenenses, um Porto que, enfim, acelerou um bocado. O Belenenses tem uma boa equipa, defende bem, sofre poucos golos, mas o Belenenses deu aqui um empurrão tremendo quando aos 14 minutos o Taremi fez um golo por azelice, não se pode falar de outra maneira, do Varela,
que não sei o que é que ele estava ali a fazer até na defesa do Belenenses, quando ele até joga mais na linha da frente, mas fez ali uma coisa que nenhum menino da terceira divisão faz, e o Porto aproveitou, naturalmente, e começou por aí o descalabro e o resultado. Quem olhar para este resultado pensa que o Porto, que fez uma grande exibição e que o Belenenses jogou pouco. Não foi isso que aconteceu. O Belenenses até jogou bem, teve algumas situações também para comemorar, fazer 1 ou 2 golos, não aconteceu. Pronto, e o Porto arrecadou os 3 pontos e ficou em segundo lugar. Já estava escalonado nessa posição. Depois tivemos um Benfica com algumas alterações da parte do seu treinador, do Cobeiro do Flamengo, que fez algumas alterações, e eu contava que o Benfica ia ter mais dificuldades e até provavelmente ia perder em Guimarães, porque o Guimarães necessitava de ganhar para se manter no 6º lugar, que é o campeonato agora europeu da Convenção, que é uma liga nova que a Europa fez, a UEFA. O Guimarães acusou aquilo que fez, também foi um dos que mudou de treinador, é o seu 3º treinador, não foi para pior, tinha um bom treinador, que era o Pedro Henrique, é um bom treinador, eu acho um bom treinador, eu não o teria mandado embora, deixava-o estar, porque ao fim e ao cabo o Guimarães ficou na mesma, fora da Europa, teve que indemnizar os treinadores, gastarem dinheiro, etc, etc. O Benfica fez um jogo razoável, com algumas surpresas, que depois tirou-as ao intervalo e ganhou mais consistência, porque senão não era com aqueles indivíduos que estão ostracizados pelo seu treinador que o Benfica ganharia em Guimarães. O jogo correu bem e o Benfica ganhou os 3 pontos. Não há assim muito a dizer. Também com a poupança para a final da taça. O Braga também fez a mesma coisa. Já estava escalonado no 4º lugar, portanto... E assim ficou. E ficou também um empate em Portimão. Depois tivemos o último jogo, que foi um Sporting com o Marítimo. Aqui, independentemente do resultado, para o Sporting, porque o Sporting já era campeão, podia ser um 5-5, um 6-5, qualquer coisa do género. Desde que o Pote, ou o chamado Pedro Gonçalves, marcasse no mínimo 3 golos. Foi o que aconteceu. O Seferovic em Guimarães tentaram jogar para ele. Ele, como não é, para mim, não é um dos grandes avançados do Campeonato Português, e joga numa boa equipa, e uma equipa ofensiva, devia marcar muitos mais golos. Não foi por aquele jogo que ele não ganhou a bola de prata, foi por outros. Foi por muitos outros. Falhou, exatamente, em muitas circunstâncias e em muitos jogos de baliza aberta, portanto é inadmissível, como avançado, e é superado por um indivíduo que é um médio ofensivo, que ainda é mais grave. Se não fosse uma ponta de lança do Porto ou do Sporting, eu ainda poderia admitir que jogam ambos no mesmo lugar, mais ou menos. Este não, é um médio ofensivo, marcar mais golos do que um ponta de lança de uma das equipas grandes. Para mim é que eu não consigo entender. Aliás, tínhamos falado aqui disto a semana passada e a tua previsão foi certa. Exatamente. Foi certa, o único senão foi que o jogo devia ter sido à mesma hora. Sim. E aqui o Benfica tem toda a razão. Devia ter protestado porque mais. O Pedro já parte com o resultado final do adversário devia ter direto, protestado mais o Benfica, a estrutura do Benfica, que está 10 anos à frente, não sei em quê, deve ser no silêncio, provavelmente, nada fez. E aqui o silêncio não é uma virtude, pois não. Evidente. E, portanto, deixou-se levar, não se impôs, e o Benfica, se impusesse, o jogo teria sido à mesma hora. E aqui tínhamos, em termos desportivos, de competitividade desportiva e de honestidade, o jogo à mesma hora. Independentemente de Pedro Gonçalves ganhar na mesma. Porque para mim é mais... Porque embora mereceu. Os resultados do campeonato estivessem mereceu ao longo do campeonato. Exatamente. Estavam, agora, há que verificar isto no futuro e não acontecerem situações destas. Não voltar a acontecer. Portanto, quando há alguém que está empatado, não podemos dar 2 jogos a horas diferentes. Porque um entra com a influência do outro, sabe o que o outro fez e está à vontade, não é? Aliás, e o primeiro entra com a pressão de não saber o que o Pedro Gonçalves, a partir do momento que fez o 3º golo, até já pouco se importava de andar lá dentro, nem se importava de ser substituído. Estava feito aquilo que ele necessitava. Em termos das arbitrais, não houve assim nada de especial nestes 3 jogos. E, portanto, está resumido o que foi a última jornada deste campeonato. Do campeonato. Exatamente. Sim. E estavas a falar do Benfica. E o Benfica também deixou a taça pelo caminho, não é, Fernando? Depois temos o Benfica que vai, descansa alguns jogadores, o Cobeiro do Flamengo, eu já vou explicar porquê. Descansou-os para a taça, não é? Exatamente. E teve um azar que foi a lesão do Lucas Veríssimo em Guimarães. Podia até eventualmente nem ter jogado com ele, pronto. Era um indivíduo que já não contava com ele, vai para Braga. O Braga
é preciso recordar que este ano, com a vitória na final da Taça, em 4 jogos ganha 3 ao Benfica, portanto não ganha só por questões de arbitragem, que já lá vamos. O Benfica começou o jogo em Braga e o Braga também. Foi um jogo fraco. Um jogo ali. Não te soube a final da Taça? Não, foi um jogo tecnicamente mal disputado, naqueles primeiros 20, 25 minutos, andou ali muito enrolado. Depois tivemos a expulsão do guarda-redes, que o nosso árbitro, e eu afino pelo mesmo diapasão, diz que é discutível e que fica ao critério da equipa de arbitragem, porque claro. o VAR nem sequer pode intervir naquela situação que é duvidosa, não é? E eles têm que intervir, só intervém através do protocolo, pela certeza do lance, e como aquela é duvidosa, se é um toca mais ou um toca menos ou qualquer coisa do género. Mas é uma decisão polémica e numa final, é uma decisão polémica e que originou uma maior facilidade para o Braga. Não quer dizer que o Braga não tivesse a ser... Até o Braga começou a estabilizar o jogo por volta dos 20, 25 minutos e estava a saber que o Benfica não ia lá de maneira nenhuma, acabou por perder o jogo na minha ótica. E depois tem um treinador, que é por isso que ele chama o Cobeiro, eu vou já explicar à frente porquê, porque é que eu leio esse nome, que esteve muito mal. Porque quando sai o guarda-redes por expulsão e ele tem que fazer uma substituição, ele tirou um dos jogadores, que para mim não é um jogador de dimensão europeia ou mundial, que é o Pizzi, mas de uma grande dimensão a nível nacional, porque é um goleador. E sobretudo naquela equipa. Exatamente. Foi ostracizado este ano por este senhor também. Aliás, foram vários, foi o guarda-redes, foram vários. E o Benfica depois na segunda parte mas até o jogador é a figura, é isso, exatamente, é a figura que exatamente. Fica. Portanto, este treinador que se diz que é o mestre da tática e o mestre não sei de quê, o mestre do treino e nunca perdeu e nunca sai dos clubes a perder nem nada, é tudo mentira, é tudo treta. Mais uma vez veio entreter os benfiquistas e atirar a areia para os olhos, mas os benfiquistas são aqueles que percebem no futebol, não só benfiquistas como outros indivíduos que analisam o futebol. Porque feitas as contas, também o que sabe, é que o Benfica ganhou, exatamente, Fernando? não ganhou nada. Portanto, seis objetivos que o Benfica tinha, não ganhou nenhum. Falhou todos. Já não é a primeira vez, mesmo com este treinador. O que é que acontece? Qual seria a substituição que eu, no lugar deste senhor, fazia? Era fácil. Se ele jogou com 3 centrais, tirou um central. E nunca tirou o Pizzi, porque o Pizzi é um indivíduo que pode jogar na direita, pode jogar no meio, faz golos, etc. Ele tirou um indivíduo que depois ia precisar dele. Ora, manteve os 3 centrais lá sem necessidade nenhuma. Aliás, ele só jogou com esta tática porque parece que me copiou aqui durante quase uma época inteira que eu disse que o Benfica deveria jogar assim, num sistema de 3 centrais. E este senhor andou campeonato, ou seja, época e meia, não, época e meia não, porque a época era toda, andou mais de meia época a jogar num sistema de 4-4-2. Só agora, nos últimos instantes, vai lá, na segunda volta, na maior parte dos jogos, é que jogou com 3 centrais. Então, se ele andou a jogar com 2 centrais ou 4 defesas, porquê é que não adaptou isso em Guimarães? É a pergunta que se faz. Isso é que era o mestre da tática. Porque dizer-me a mim que perder porque um erro de arbitragem, um suposto erro de arbitragem, ou o árbitro podia fazer de outra maneira, que era não mostrar o cartão vermelho ao Elton e continuar com 11 na mesma, não me venha com histórias, porque o Braga já ganhou ao Porto, em pleno Dragão, com 10, para a Taça da Liga. E o Braga já jogou também contra 10, com 10, e também já ganhou outros jogos. O Sporting foi a Braga, ganhar ao Braga, numa necessidade absoluta, porque não podia perder mais pontos, já tinha perdido 4 pontos, jogar com 10, aos 8 minutos, ainda mais cedo, e também ganhou ao Braga. Não venham com tretas, porque no futebol de 11, jogar com menos um jogador não é obrigatório, não faz grande diferença. Não faz disso um resultado. O que faz grande diferença, para quem andam dentro dos campos e jogou a bola, como foi o meu caso, o que faz grande diferença é em futsal, que jogam 5, ou seja, 4 jogadores de campo e o guarda-redes, um dos jogadores sair. Aí é que é a grande diferença. Aliás, não é por acaso que os treinadores jogam depois com o guarda-redes avançado, exatamente, que é para lançar mais a confusão e não haver outro que o possa marcar, a não ser que o guarda-redes saia da baliza e o vá marcar também. Aí é que é a grande diferença. No futebol, não. Tudo é adaptável. E é possível uma equipa com 10 ganhar jogos. Né? Portanto, não foi a expulsão que determinou o resultado isso é do tudo Benfica. treta, é tirar poeira do Covid, essas coisas todas. Isso é tudo pura poeira de um indivíduo que eu já disse, que tem aqui vários em Portugal, que está ultrapassado. Eu não tenho nada contra o Jorge Jesus. Já achei que o Jorge Jesus foi um treinador que, noutros tempos, até foi um bom treinador, quando chegou ao Benfica, pôs o Benfica a jogar o dobro e tal. Mas a jogar o dobro, com um treinador que o Benfica tem lá, chamado Quique Flores, que não dava treinos,
não é? Ia para a praia, e a gente sabe muito bem o que é que ele ia fazer para a praia, é evidente que qualquer um que chegasse lá a seguir... A realidade do Benfica era diferente, Exatamente. é isso. Portanto, este senhor foi ultrapassado, foi para a Arábia Saudita, não fez lá nada, foi para o Brasil, ganhou com a melhor equipa, que tinha um grande investimento no Flamengo, e veio para Portugal e está completamente ultrapassado em métodos, em relações humanas, que isto é que é fundamental, não é? Enquanto o Sporting e os outros têm um tipo de relações humanas fantástico, o Benfica não tem. Portanto, este senhor não vai a lado nenhum. E isto ainda não acabou. Atenção, benfiquistas, que isto não acabou. Tanto que não acabou, isto que vai começar as novelas. Era essa provocação que eu te ia lançar. E agora, Jorge Jesus vai continuar no Benfica, não é? Exatamente. Pois aí é que é o mais grave, Ana. Porquê? O mais grave não foi o Benfica, para mim, não foi o Benfica perder estes 6 objetivos. Claro, como benfiquista, fico triste. Ficas triste. Mas eu contava com isto. O mais grave para mim é eu ouvir um indivíduo, em plena conferência de imprensa, no fim, dizer que já está a preparar a próxima época e que não assume fracasso nenhum. E que sai dos clubes sempre a ganhar. Ele saiu do Benfica a perder. Foi para o Sporting e saiu a perder, que esteve 3 anos no Sporting, ganhou, com licença, uma taça da Liga, ou a taça da Chapa, que ele chamava, ou a taça do Super Bowl, qualquer coisa do género. No Benfica, também, em 6 anos, ganhou uma taça. Em 7 anos agora, ganhou uma taça de Portugal. Uma taça de Portugal com o Benfica, que tem sempre das melhores equipas. Portanto, e em campeonatos, como são 7, estava empatado, que esteve 6 anos, ganhou 3 e perdeu 3, agora neste momento já ganhou 3 e perdeu 4. Portanto, está negativo. Já está negativo o saldo. Portanto, as pessoas têm que começar a ter atenção a este indivíduo que veio para o Benfica. Para e que fechar, continuará e, portanto, para fechar isto na próxima época, exatamente. de certeza E esse é que eu tenho medo, porque vai começar a tourada, agora. Vai começar as novelas, os próximos Cabanis, entre aspas, não vão ser os Cabanis, mas vão ser outros nomes, muitas situações, porque quando não se ganha com um investimento tremendo que o Benfica fez, como é que se vai ganhar agora quando um presidente diz que não vai mexer em alguma coisa, investir? Não é? Ora bem, o que estou a deduzir aqui do Benfica é o seguinte: o Benfica está a ser gerido por um indivíduo que constituiu no Sport Lisboa e Benfica uma funerária. Uma funerária. E porquê? Porque enterrou melhores treinadores e com menos condições do que este Cobeiro. E eu já vou explicar porque é que ele chama Cobeiro. O Rui Vitória, melhor treinador do que este indivíduo. O Bruno Lage, melhor treinador do que este Cobeiro. Com menos recursos. Certo que depois puseram-se a jeito, quer um, quer outro, mas também o Presidente criou condições para eles se porem a jeito, porque o Presidente nas costas já andava a tratar de trazer este senhor, o Cobeiro. E eles também sabiam disto. Quer um, quer outro, sabiam disto. E isto desanimou-os também, e em termos de ânimo para continuar. Ora, quando a gente sabe que o nosso patrão anda... Mas vai substituir por outro indivíduo... Ninguém é burro. Isso muda tudo. O nosso ânimo, a nossa entrega, o nosso empenho... Muda. É completamente diferente. Claro. Porque nós também pensamos assim, mas eu vou me empenhar mais para depois substituir por um indivíduo que vem levar os louros daquilo que eu vou fazer. Não. Também começo a deixar rolar. E foi o que aconteceu. Bem, ora, para acabar com isto tudo, portanto, para transformar o Benfica numa agência funerária, este senhor, o que é que ele fez? Só precisava de ir buscar um grande cobeiro. Foi por isso que eu dei o nome do Cobeiro e revelei-o agora ao fim do campeonato. Foi buscar o Cobeiro que veio do Flamengo, que é para ele fechar o caixão. Porque ele não enterrou só o Benfica, este presidente. Enterrou o BES, o novo banco, etc. Mas isso são outras contas de outro rosário que vamos ver mais à frente. Porque isto vai ser um tarantantão. Preparem-se, benfiquistas, porque isto vai ser um tarantantão tremendo. Para dizer que está só a começar, exatamente. Vai haver muitos jornais para vender, muita discussão para fazer. Isto não acabou. Isto nem sequer ainda começou. Portanto, preparem-se para um defeso em grande do Benfica, um entretenimento. Portanto, nós estamos confinados, até vai ser bom, se calhar, bom por um lado e mau por outro, porque o Benfica vai andar na lama, vai continuar a andar na lama. Por várias coisas, quando não devia andar, não é? Porque estes indivíduos estão lá à frente, não estão interessados no sucesso do Sport Lisboa e Benfica. Estão interessados no sucesso deles. E é através do Sport Lisboa e Benfica, que é um suporte, é o maior clube português de todos os tempos e continua a ser, em termos de adeptos e a nível internacional. Passa por determinadas vergonhas, já fez na Liga dos Campeões, na Champions League, na Liga Europa, etc. E vai perdendo o prestígio. E depois nas outras instituições. Vai perdendo credibilidade. E, portanto, o Benfica tem que fazer como fizeram no Sporting.
o Bruno de Carvalho foi eleito no Sporting, no último mandato, com 93%. E os sócios do Sporting correram com o Presidente. Fizeram uma Assembleia Geral e colocaram o Bruno de Carvalho fora do Sporting. E o Bruno de Carvalho, se formos esmiuçar o que fez ao Sporting, não fez menos de certeza que este senhor que está lá à frente do Benfica. De certeza absoluta, porque ainda há aqui muita coisa por descobrir, ainda há muita poeira que vai levantar ainda. Ainda não acabou tudo, ainda vai haver muitos mais acontecimentos. E, portanto, os benfiquistas têm que ter muita atenção a isto e, conforme se resolveu nas Assembleias, é possível resolver esta situação, até a destituição dos próprios presidentes. O Sporting é prova disso. Exatamente, independentemente da votação ser com 60, com 70, com 80, com 90, ou qualquer coisa do género. Isto é como nos condomínios. Um administrador pode ser eleito e numa Assembleia Geral a seguir pode ser destituído. Cá estaremos para acompanhar esses próximos capítulos também na próxima época, não é? Sim. E de próximos capítulos também se trata a final da Champions, que se joga a final, exatamente, joga-se aqui no estádio do Dragão, no sábado. Finalmente público. Exatamente, com 25 mil espectadores, que é outra coisa que é inconcebível, porque pelo menos na Taça de Portugal, eu já não digo que a Liga até fez bem, já falámos nisso no último programa, fez bem. Por uma questão de justiça, exatamente, fez bem. Porque era só, e até poderia prejudicar os clubes que estavam para descer e para subir e para a Liga Europa, não etc, era etc. hora de tomar uma decisão dessa. Ou havia 2 jogos ou não havia nenhum. Eu concordo plenamente com a decisão deles. No entanto, o que eu não concordo, taça... exatamente, o que eu não concordo é uma final da Taça que nem que tivesse 1000. 10%. 10%, não é? Agora, 25 mil. Bem, ainda a UEFA para aqui. Isto ainda está e agora até está a começar a ficar um pouco pior. Portanto, vamos ver o que é que isto vai significar para Portugal, não é? Portugal parece aquele país dos mendigos, não é? Que aceita tudo, não é? É um país de boas festas, a cerveja aqui é barata, o vinho é barato, o tabaco é barato, recebemos bem, é tudo barato, os hotéis são baratos, é tudo barato. Pois, portanto, não falta dar nada. O sol também é barato, o sol é bom. No Algarve, neste momento, até se pode andar lá na praia, à vontade. Porque está calor. Está bom tempo. Até aqui, se anda na praia, eu até aqui, nestes últimos tempos, até à piscina fui, portanto, quer dizer, e também estou à beira calor, do mar e tudo. Está calor, as pessoas até vão à praia e tudo. Portanto, isto tem todas as condições e mais algumas para eles virem para aqui, aproveitar o jogo e fazerem umas férias aqui. É inadmissível haver aqui na prato da balança duas situações completamente diferentes. Não estás aqui contra que haja público, estás contra o facto de não ter havido na contra taça, que não é? A Champions League, eventualmente, para vir para aqui, quem deu autorização para meter 25 mil espectadores também tinha que ir dar para a Taça de Portugal. Não é? Porque os nossos adeptos aqui não são piores do que os outros. Estamos a falar de 50% da lotação do não são piores do que os outros, até porque a maior parte dos outros até são todos de ingleses. E os ingleses foi os que estiveram mais à frente com a Covid. Não é? E ainda não estão livres de tudo, como se costuma dizer. Portanto, e já dentro do campo, o que é que tu achas que vai acontecer? Ora bem, dentro do campo é muito difícil, porque de ver o que é uma final difícil. Porque acredito que o Chelsea não se vai dar por vencido com facilidade e pode haver uma grande surpresa. Embora o Manchester City, naquilo que eu gosto de ver jogar futebol, seja a equipa mais apelativa. O Guardiola é um grande treinador, consegue pôr os jogadores que tem lá, ou a grande maioria dos jogadores, melhor do que aquilo que eles eram. Não esquecer que o Benfica tem lá 4 da formação, que o Guardiola não disse que tinham que nascer mais 10 vezes para poderem jogar. São que efetivamente jogam e vão jogar a final da Champions, muito são titulares, eram do Benfica, foram vendidos, eu não digo a custo zero, mas por 15 milhões, o Benfica comprou os jogadores este ano muito mais caros do que os 15 milhões porque os vendeu. Portanto, venham cá com tretas que tenham que os vender. Isso é errado. Um dia poderíamos discutir em termos financeiros estas vendas que os grandes andam a dizer que são obrigados a vender, que são clubes vendedores. Isso é tudo treta. Porque ainda há, como é que o Benfica, que já ganhou em termos de vendas 1.000 milhões e deve 400 e muitos de passivo. O Porto 800 milhões e tem quase 400 e tal de passivo, milhões que deve também. E o Sporting, que para mim vai andar agora no top nos próximos 2, 3 anos a brincar, com grandes dificuldades, mas está a ter todo um trabalho de fundo para ver se restaura, quer as contas, aquelas coisas todas e tudo, e não se aventuram muito. E estão já a fazer, nós vamos falar depois no próximo programa das aquisições, o Sporting está a ser cirúrgico, contrariamente aos outros, que vão andar interessados em negócios como tem sido, e ruinosos. Portanto, diziam-me assim, mas o Benfica e o Porto
para falar nestes dois, que foram os que fizeram mais vendas e tudo, tenho que vender necessariamente, tenho. Se aparecer aqui um indivíduo que me leva desses 70 milhões para um Gilberto, que veio do Cobeiro do Flamengo, eu vendia-o logo, não é? Eu vendia-o logo, pois ele vale zero, ele não vale nada, não é? Eu vendia-o. Mas para quê? Para ir buscar outro depois mais caro? Não. Os ordenados que se pagavam a esses jogadores, e este está aqui, o Wolverhampton joga com mais jogadores, o Wolverhampton, no Nuno Espírito Santo, na Inglaterra, num campeonato, para mim, o mais competitivo. Aliás, o mais competitivo não é bem assim, porque o da Alemanha, que a gente não estamos muito habituados, para mim é o campeonato mais equilibrado e mais competitivo em todos os aspectos. Porquê? Porque lá não há, pagam grandes ordenados, mas as equipas são competitivas também. Certo. E não há grandes situações lá, não há fraudes, não se fala de arbitragem, não se fala de nada. Na Inglaterra não se fala de algumas situações. É o campeonato mais limpinho. Portanto, mais limpinho, certo. Tens razão. Portanto, temos que contar com esse campeonato. Eles têm andado lá sempre também na Champions League com o Bayern. E com outros, não é? Mas pronto, o Bayern pelo menos com esse que é o mais Exatamente. recorrente. E portanto, o Nuno Espírito Santo, num campeonato mais competitivo, ou um dos mais competitivos, joga com 6, 7 portugueses. O Benfica, em Portugal, o Porto, em Portugal, tirando o caso do Sporting agora com o Ruben Amorim, que joga com 7, 8, às vezes 9 até 10 portugueses, os outros dois jogam com 1, 2 portugueses. De quem é a responsabilidade, pergunto eu? Será do clube? Será dos treinadores? Será dos presidentes? Será um bocadinho de todos? Estruturas, não. É das estruturas. Não. Só há 2 culpados aqui. É das estruturas e dos treinadores que eles vão buscar. Né? Porque o Ruben Amorim ganha este campeonato com a formação e alguns emprestados, mas ganha com 6, 7 jogadores portugueses. Pode dizer-se e do Sporting. Fernando, pode dizer-se que foi mesmo o Sporting que ganhou este campeonato. Exatamente. Portanto, isto é uma teoria falsa de dizer, estamos a falar do campeonato português, que é um campeonato desequilibrado, mas agora com mais algum equilíbrio, porque faltou a assistência nos campos. Isso amanhã é muito importante, não é? Porque houveram aqui determinados jogos que o Benfica, o Porto e até o próprio Sporting e tudo, perderam pontos que se calhar com o público que empurrava, não é? Podia não ter perdido, mas podia ter perdido outros, porque também depois vai ter outras assistências a outros sítios e tal. Onde também está outro público. E portanto a pressão é outra, etc. Mas há que datar todo o mérito e contrariar estas teorias, que eu já contrario isto há muito tempo, e é por isso que eu saúdo o Amorim pelo trabalho que fez no Sporting, que não é fácil, ser campeão em Portugal com a maioria da formação e dos jogadores portugueses, não é? E foi eliminado da Liga Europa. Mas ele praticamente estava a chegar e a formar o plantel, que estavam a chegar alguns jogadores e tudo, certo? Vamos ver agora o que é que eles vão fazer na Champions League. Acredito que o Sporting vai para lá e vai fazer bons jogos. Pode até perder, mas acredito que vão dar luta, que vão trabalhar e que vão jogar bem. E só para terminarmos, Fernando, que estamos mesmo em cima do tempo, então sim, não consegues adiantar um vencedor? Não consigo, porque aqui é o que eu estava a dizer. Em termos de jogo jogado, o Manchester City joga melhor. É um futebol mais aberto, é um futebol de ataque, é um futebol que não deixa jogar a outra equipa e tal. Mas o Chelsea é mais ratoeira, joga mais na contenção, tem bons jogadores, tem uma boa equipa, tem um bom treinador e, portanto, vai ser um jogo que eu acho que é um jogo de tripla. Até porque eles já se defrontaram no campeonato inglês, não é? E o Manchester City não ganhou ao Chelsea, não é preciso, é importante isto. E no fundo eles, como são os dois finalistas, faz de conta que vai ser um jogo da Champions League final, mas no fundo é um jogo do campeonato inglês. Exatamente. Em que eles já se defrontaram este ano. As equipas já se conhecem exatamente, conhecem-se bem e tal. E vai ser um jogo. Acredito que vai ser acredito que vai ser um bom jogo, 90 minutos, sem casos de arbitragem, porque eles são mais profissionais do que estes aqui no próprio campeonato, não se atiram para o chão, não há tantas paragens de jogo, acho eu, não estarei enganado, quase certeza, e acredito que vai ser um bom jogo, um jogo agradável. Então, as equipas inglesas, à partida, eles jogam taco a taco, sem medo, olhos nos olhos e aquilo é até ao fim. E que ganha o melhor, não é? E que ganha aquele que marcar mais golos. Exatamente, não é? Portanto, o melhor e o que marcar mais golos. Para mim, é-me indiferente, da Inglaterra não é um daqueles clubes que eu mais simpatizo. Seis. Também não simpatizo com o Manchester United. Gostava mais, por exemplo, do Arsenal e do Tottenham. Eram os clubes que eu gostava mais, até mais do Tottenham. Não por estar lá o Mourinho, mas porque o Tottenham teve sempre uma equipa que era o espelho da Europa. Não jogava a inglesa há muitos anos. Depois foram para lá alguns que começaram a estragar aquilo. E as coisas mudaram. E as coisas mudaram. Pronto. Cá estaremos para a semana para analisarmos esse jogo e também para fazermos o balanço do campeonato, como prometido, não é assim, Fernando? Exatamente, sim.
A vocês, mais uma vez, obrigada por estarem desse lado. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam e não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal e deixarem aqui o vosso like. Sigam-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram. Eu e o Fernando estamos sempre por lá a partilhar com vocês o nosso conteúdo e a responder aos vossos comentários e perguntas. Já sabem, sem surpresas, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.